vi como era. Mas eu tentei, não deu certo não. Aqui pra botar o título. Boa tarde a todos. São 14 horas em ponto. Vamos dar início à sessão. A ata da sessão anterior. Alguma discussão ou discordância? Então, aprovada. Proposição? Nenhuma. Mas começa assim, né? As proposições. Eu não tenho nenhuma, mas quero dar aqui os votos de boas-vindas aos desembargador Gilson. E também registrar a presença do advogado, doutor Jales aqui presente, que foi nomeado como juiz substituto na classe dos juristas. Desembargador Gilson, alguma proposição? Nenhuma, só agradecer a gentileza de Vossa Excelência de registrar minha presença e estou aqui à disposição para prestar o meu serviço junto à Justiça Eleitoral. Juiz Glauber Alves. Senhor presidente, eu me acosto, dando mais uma vez os votos de boa-vinda ao desembargador Gilson, numa profícua convivência. Nesses dias, acho que será a semana toda, não é isso, desembargador Gilson? Tenho amanhã, quinta-feira, e dia 10 e 11. Só tem sessão hoje, amanhã e quinta. E também me acostar aos votos parabenizando o novo jurista dessa corte, o advogado Fernando Jales. É isso. Ele está aqui presente. Doutor Zé Dantas de Paiva. Também, senhor. Me acostar ao que já foi dito em relação ao desembargador Gilson e ao doutor Fernando Jales aqui presente, já começando a observar toda a tramitação dos processos. Seja bem-vindo, Fernando. Alguma proposição, não? Eu quero também me associar aos votos de boas-vindas ao desembargador Gilson, parabenizar o doutor Fernando Jales pela sua condução aqui à corte, e somente isso, doutor. abrilhantará a nossa atuação. Pois não, doutor Vladimir. Senhor presidente, de igual modo, também congratular-me com o desembargador Gilson por mais essa convocação, dizer que é sempre uma satisfação imensa conviver aqui com Vossa Excelência da bancada do desembargador Gilson. Também ao doutor Fernando Jales, que está aqui hoje, foi conhecer o gabinete, conhecer a equipe e esperamos todos que ele tenha um excelente trabalho aqui na corte. E comunicar, já dando trabalho ao doutor Fernando Jales, que está pautado para a sessão de quinta-feira próxima, dia 30, um processo relativo às eleições suplementares do município de João Câmara, da relatoria do doutor José Dantas de Paiva, no qual eu tenho impedimento. E como é processo que requer quórum completo, para que seja procedida a convocação do doutor Fernando Jales para funcionar neste processo na sessão do dia 30. Então pronto, o doutor Fernando Jales está aqui, já tem intimado, viu, doutor Fernando? Será o primeiro trabalho como juiz substituto. Doutor Adriano. Apenas me acostar, senhor presidente, a todas as moções que já foram feitas, dizer ao desembargador Gilson que é sempre uma alegria tê-lo na nossa convivência e também saudar meu colega, doutor Fernando Jales, que hoje está aqui para começar a ver como funciona a nossa corte e também dizer que o aguardamos na quinta-feira com muita satisfação. Doutora Sibeli. Cometi uma gafe imperdoável. Eu esqueci de parabenizar o doutor Carlos Wagner, que vai me suceder aqui nessa corte a partir de julho. É um excelente colega que vai conviver com todos os senhores. Irá acumular a direção do foro, é professor universitário. Tenho certeza que, no mínimo, fará um trabalho melhor do que o meu aqui. Então, desde logo, já deixo os parabéns pela escolha feita pelo nosso tribunal, a fim de prestigiar essa egregia corte. Doutora Sibeli. Senhor presidente, também me acosto as boas-vindas ao desembargador Gilson, sempre um prazer tê-lo aqui,
sempre uma simpatia. Também ao Dr. Fernando Jales, não pude comparecer à sua posse, mas fiz chegar a ele meus parabéns e sendo uma pessoa que foi criada por doutora Marli, tenho certeza que dará um show aqui nesse TRE. E também quero dar os parabéns ao Dr. Carlos Wagner, apesar de sentir muita falta do Dr. Glauber. Acho que o Dr. Carlos Wagner vai ter muito trabalho para conseguir ficar no seu nível, mas como são todos da turma recursal, acho que conseguirá. Enfim, acho que esse tribunal é bastante sortudo pela vinda de sempre, né, de pessoas tão competentes e honradas. Então, pronto, está passada essa primeira fase, vamos começar a fase de julgamento. Alguém pediu vistas? Doutor Vladimir, o processo trouxe? Trouxe sim, senhor presidente. Pois não, está com a palavra. Senhor presidente, trata-se do recurso eleitoral 630-43, proveniente da 30ª Zona Eleitoral do município de Guamaré. A doutora Adriana Cavalcante é a relatora deste processo e o voto da doutora Adriana foi no sentido do desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas do partido relativo às eleições de 2016. O meu pedido de vista decorreu de um trecho do voto da doutora Adriana, em que ela também apontava como irregulares as despesas relativas aos contratos de advocacia e de serviços contábeis. Como eu tinha alguma dúvida em relação ao objeto específico desses contratos, eu pedi vista para analisá-los. E da análise que fiz, realmente se tratam de despesas específicas para as eleições. Inclusive, isso está expressamente dito nos contratos, e o período de vigência destes contratos é absolutamente o mesmo período da eleição, inclusive com previsão de finalização no dia da eleição. Portanto, são realmente despesas que estão contabilizadas irregularmente nos exatos termos da sentença e do voto da relatora. E com esses esclarecimentos, senhor presidente, eu também acompanho o voto da relatora. Então, ficou a unanimidade no estilo do voto da relatora, não é isso? Foi recurso eleitoral 630-43-2016, Distrito 6, Origem Guamaré. Relatora juíza Adriana Cavalcante. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Então, ficou a unanimidade no estilo do voto da relatora. Pedido de vista, acho que não teve mais não, né? Doutor Ricardo Tinoco, tinha pedido adiamento de alguns, está em mesa? Está em mesa. Com a palavra. Pois não. Prestação de contas número 2408-2016. Requerente Democratas, por meio do Diretório Estadual. Requerente também Raimundo Alves Maia Júnior, na qualidade de tesoureiro. Advogado Daniel Cabral Maris Maia. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Democratas por meio do Diretório Estadual referente ao exercício financeiro de 2015. As folhas 56, 56 versos, secção de análise de contas eleitorais e partidárias, emitiu relatório de exame preliminar, no qual identificou a ausência de algumas peças, sendo o partido intimado para supri-las. Apresentada a documentação, os autos retornaram à SACEP, que emitiu um novo relatório solicitando a manifestação do prestador de contas acerca de algumas ocorrências. Intimado, o partido juntou nova documentação, as folhas 81 e 83. Por meio do parecer conclusivo, a SACEP opinou pela aprovação das contas com ressalvas, ressaltando que, abre aspas, em se mantendo a irregularidade descrita no item 5, quanto à ausência de comprovação da despesa, seu valor deverá ser restituído ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 60, inciso 1, a linha B da Resolução TSE 23456/2017. Instado a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, a agremiação seja instada a transferir o saldo remanescente para a conta específica, sendo vedada a sua aplicação para finalidade diversa, devendo aplicar no ano seguinte, cumulativamente, 5% do total de recursos do fundo partidário no respectivo exercício e o valor não aplicado no exercício anterior, acrescido de 2,5% dos recursos do fundo partidário recebidos no exercício anterior, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor previsto no inciso 5º do caput a ser aplicado na mesma finalidade, consoante o artigo 44, parágrafo 5º da Lei 9.096/95 e artigo 22, parágrafo 1º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23432 de 2014, e ainda que sejam restituídos R$ 240,05 ao Tesouro Nacional, conforme o que assevera o artigo 60, inciso 1, a linha B,
a referida resolução e ao relatório. Relatório aprovado. Com voto, Vossa Excelência. De início, é importante salientar que a prestação de contas de partido político tem como finalidade informar anualmente a Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo. Eu faço aqui, então, essas colocações introdutórias a respeito mesmo do conceito alusivo à prestação de contas e sequencio. Nesse passo, registro que, conforme previsto no artigo 65, parágrafo 3º, inciso 2, da Resolução 23.456, deve-se aplicar o caso em comento à Resolução 23.432, de 2014. Então, eu faço remissão à resolução anterior, faço a citação do dispositivo e continuo. Assim, analisando o caderno processual, observa-se que as contas foram apresentadas dentro do prazo fixado pelo caput do artigo 28 da referida resolução. De acordo com o parecer conclusivo exarado pelo órgão técnico, após as diligências, remanesceram as seguintes irregularidades. 1. Descumprimento da obrigatoriedade de destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário em gastos com realização de programas de difusão e participação feminina na política, visto que não foram identificados quaisquer registros nem documentos fiscais que os comprovem. 2. A ausência de nota fiscal hábil à comprovação de gastos com recursos do fundo partidário. No que se refere ao item 1, verifica-se que o partido interessado recebeu o montante de R$ 360.200, referente às cotas do fundo partidário, motivo pelo qual deveria ter destinado a quantia de R$ 18.010 a programas de incentivo à participação feminina na política. Porém, na petição de folhas 82, a agremiação admitiu que deixou de observar tal regra, por só ter tomado conhecimento da obrigação no ano de 2016, momento em que foi aberta a conta bancária para atender a norma. Sobre o assunto, tem-se que o artigo 44, parágrafo 5º da Lei 9.096/95, estabelecia. E eu faço aqui a citação do dispositivo, no particular do inciso 5º e do parágrafo 5º do artigo 44, e sequencio. Com efeito, em 20 de maio de 2019, eu gostaria de chamar a atenção da Corte para esse detalhe, foi publicada a Lei 13.381, a qual alterou a Lei 9.096/95, abre aspas, a fim de assegurar autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios e da outras providências. Destarte, a referida norma determina em seu artigo 2º que a lei dos partidos políticos passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos. Artigo 5, aí eu vou fazer a leitura porque é importante para a compreensão do voto. Artigo 55A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos previstos no inciso 5º do caput do artigo 44 desta lei, nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. Chamo atenção para essa parte final do caput do artigo 55A. O artigo 55B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam um saldo em conta bancária específica, conforme disposto para o parágrafo 5º A do artigo 44 desta lei, poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação. E o artigo 55C, a não observância do disposto no inciso 5º do caput do artigo 44 desta lei, até o exercício de 2018, não ensejará a desaprovação das contas. Desse modo, da leitura dos dispositivos acima, notadamente dos artigos 55A e 55C, infere-se que o supracitado parágrafo 5º do inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096 resta revogado tacitamente pela nova lei, não tendo mais aplicabilidade, não podendo assim o partido político ter suas contas desaprovadas, nem sofrer quaisquer penalidades em razão da inobservância da aplicação do percentual mínimo de 5% dos recursos recebidos na manutenção e difusão da participação feminina na política. Em assim sendo, tem-se que a referida irregularidade, por si só, não é capaz de ensejar a desaprovação das contas. Já no que tange à segunda irregularidade, observa-se que foi detectada inconsistência entre o valor pago com recursos do fundo partidário por meio do cheque, e aqui eu nomino o cheque, e as notas fiscais emitidas pelo fornecedor, deixando o partido comprovar a despesa no valor de R$ 240,05. Conforme observado pelo setor técnico, o documento fiscal juntado aos autos pelo partido
só foi emitido no ano de 2018 e nele não consta qualquer informação que o vincule ao valor pendente de comprovação, remanescendo o apontamento em afronta ao que dispõe o artigo 18, combinado com o artigo 29, parágrafo 1º, inciso 4º, da resolução retrocitada. E, por esta razão, a quantia deve ser restituída ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 60, inciso 1, a linha B, parágrafo 1º da resolução. E aí eu faço referência a esses dispositivos. O voto está disponibilizado. No entanto, tendo em vista que as falhas apontadas correspondem a 4,28% do total dos gastos contratados, e levando em consideração que estas não comprometeram a análise e a fiscalização das contas por esta justiça especializada e que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observados, entendo que as contas da agremiação devem ser aprovadas com ressalvas. E eu faço alusão aqui a um excerto oriundo do TSE, da relatoria do ministro Og Fernandes, agora de maio de 2019, e concluo: ante o exposto e por todos os elementos que dos autos constam, julgo aprovadas com ressalvas as contas do Democratas DEM, por meio do seu diretório estadual, referente ao exercício financeiro 2015, determinando a devolução da quantia de R$ 240 ao Tesouro Nacional. Aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, apenas para chamar a atenção da primeira parte do voto, e não obstante eu esteja já a concluí-lo, para dizer que, ainda que eu tenha firmado o convencimento pela aprovação, como agora estou a dizer, eu estou, na verdade, recebo a novidade da lei que foi alterada, a norma que agora ingressou no mundo jurídico, né, essa alteração que se deu recentemente, no dia 20 de maio de 2019, pela Lei 13.381, que alterou a Lei 9.096, no dispositivo já citados, com uma fundada dúvida quanto à sua questão, quanto à sua natureza constitucional, melhor dizendo, quanto à eventual inconstitucionalidade que ela possivelmente possa produzir, e trago essa reflexão para a Corte, para situações outras que se possa aqui interpretar, análogas à presente, uma vez que me parece que a retirada da possibilidade do sancionamento previsto no parágrafo 5º do inciso 5º do artigo 44 torna praticamente vazia a previsão anterior com relação à necessidade do estabelecimento dos 5% a favor da difusão e do incentivo às candidaturas femininas. Ao que me parece, essa regra, isso obviamente sem nenhum caráter de definitividade, estou trazendo isso para o nosso amadurecimento, já que a Corte poderá se deparar, como agora, com situações assim, acredito que ela possa estar a violar uma garantia constitucional clara, atinente à isonomia substancial, já que no momento em que ela retira a possibilidade de se prover o incentivo às candidaturas femininas, ela está com essa supressão do dispositivo anterior, em princípio e em tese, porventura, gerando uma inconstitucionalidade por omissão. Então, estou trazendo isso, não vou cansá-los, mas me parece que o tribunal poderia, ao amadurecer essa questão, poderia ser protagonista de uma interpretação importantíssima em sede da jurisdição eleitoral, conferindo ao princípio da isonomia sua aplicabilidade concreta, no particular no artigo 7. Inciso